de falar que existe um intercâmbio para você vir morar nos Estados Unidos por até 2 anos, pagando ali em torno de 7 mil reais, e você vai ter garantido moradia, alimentação, trabalho já arranjado, e você vai receber semanalmente. Parece muito bom para ser verdade, né? Foi exatamente assim que eu vim parar aqui. Eu vou contar sobre o meu intercâmbio de au pair. Eu cresci em uma periferia lá no Brasil, mas apesar disso, a minha infância foi muito boa. Eu nunca passei fome, a minha mãe sempre fazia questão que a gente tivesse tais e frutas frescos na geladeira. As nossas roupas a gente ia na loja comprar, a maioria das vezes, e fazia as doações quando a gente não usava mais alguma coisa, era a minha família para as outras famílias que moravam na mesma rua que a gente. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que se eu quisesse alguma coisa além do básico que a minha família proporcionava, eu teria que correr atrás por conta própria. A primeira memória que eu tenho disso, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 11 anos. A minha mãe sempre falava que ela gostaria que eu fizesse um curso de inglês e que ela me colocaria em algum curso em algum momento. Porém, por falta de dinheiro, ela nunca conseguiu realizar esse sonho dela. Só que eu queria muito aprender inglês. A minha conta no Duolingo mesmo, aquele aplicativo para aprender línguas, ela já deve ter mais de uns 10 anos de existência. Eu fiz ela a primeira vez, eu tinha uns 13, 14 anos, quando eu ganhei o primeiro celular, que tinha touchscreen, acesso à internet, esse tipo de coisa. E aí, junto a essa minha vontade de falar inglês, também tinha o sonho de viajar para outros países, estudar em escola americana, como todo mundo, fazer intercâmbio. Só que, tipo assim, gente, era uma realidade muito diferente da minha. Um intercâmbio mesmo para você passar 3 meses fora estudando inglês era coisa de 30 mil reais. E ainda você tinha que arcar com outros custos, né? Alimentação, esse tipo de coisa. E aí, quando eu tava com uns 17 anos, eu fui conhecer um padrasto novo de uma das minhas melhores amigas. E ele tava lá contando como ele já tinha viajado o mundo, tava contando sobre as filhas dele também, que nenhuma morava mais no Brasil. E como já era do meu interesse, eu perguntei, né, como que elas tinham feito, o que que elas faziam fora do Brasil, e a resposta dele foi: não sei, eu nunca paguei nada para elas saírem do país, eu só sei que elas estão lá. Não sei o que elas fazem. Quando eu chegava tarde em casa, elas ainda estavam com a luz do quarto acesa estudando. Então, não sei o que elas fizeram, mas elas estão lá. E quando ele mostrou a filha dele, que morava aqui nos Estados Unidos, eu lembro perfeitamente da foto que eu vi. Ela estava sentada em um campo de tulipa e era uma foto muito bonita. Obviamente, eu fui atrás do Instagram dela, comecei a seguir, acompanhar. O Instagram dela cheia de fotos lindas na praia, umas águas super azuis. Enfim, fui acompanhando ela e descobri que ela fazia o intercâmbio de au pair. E desde que tive essa descoberta da existência do programa até quando eu fechei o meu contrato com a agência, passaram-se 5 anos. Então sim, eu conheci o intercâmbio, eu estava com 17, e quando eu dei início ao meu processo, eu já estava com 23. E eu demorei muito assim porque eu fui fazendo várias pesquisas, fui juntando dinheiro aos poucos, demorei 2 anos para conseguir a minha CNH. Mas eu conheço pessoas que desde a primeira vez que escutaram sobre o intercâmbio até elas chegarem aqui nos Estados Unidos demorou cerca de 6 meses, então é super possível. E aí, quando eu finalmente fui fazer a minha entrevista com a agente, eu fiquei um pouco nervosa porque tem uma segunda parte da entrevista que é totalmente em inglês e eu nunca tinha conversado em inglês com uma pessoa real. Mas surpreendentemente eu passei com um nível de avaliação mais alto possível na agência, e isso me mostrou como que muitas das vezes a gente fica se diminuindo, a gente desacredita do nosso potencial, mas na verdade a gente tá sempre um passo à frente, até 2, 3. Então mesmo tendo aprendido inglês sozinha com um vídeo no YouTube, série e música, eu ainda assim me saí muito bem na entrevista de inglês para vir para os Estados Unidos. E aí, quando eu fiquei online, que é o momento que você conversa com as famílias, né, antes de decidir qual família você vai vir morar com eles, você vai praticando mais também. Mesmo que eu não achasse que era um bom match com aquela família, eu sempre fazia a chamada de vídeo somente para praticar o meu inglês. E aí, nessa época também, eu ficava muito ansiosa querendo achar uma família logo, para conseguir vir logo, mas eu também queria achar uma família que se enquadrasse nos critérios que eu tinha. Afinal de contas, o que é esse tal intercâmbio do au pair que mudou completamente a minha vida? Basicamente, é um intercâmbio cultural onde você vem morar com uma família, não necessariamente americana, e aí você vai trabalhar cuidando das crianças da família. Funciona como um emprego qualquer, você tem carga horária, você tem salário,
você tem horas a cumprir, férias, tudo normalmente. E se você chegou até aqui pensando, será que esse intercâmbio seria para mim? Eu vou falar aqui os requisitos para vocês verem que é muito mais simples do que a gente imagina. Primeiro, você tem que ter entre 18 e 26 anos. Você precisa ter o seu ensino médio completo, precisa ter experiência com criança. A agência que eu vim pede pelo menos 200 horas comprovadas, que também não é difícil conseguir. E você precisa ter uma CNH válida. Outro requisito muito importante é que seu inglês precisa ser bom o suficiente para que você consiga se comunicar. Mas que é um intercâmbio onde você vai melhorar o seu inglês, você vai estar viajando completamente sozinha lá do Brasil até encontrar com a família aqui. Se alguma coisa acontecer, você precisa ser capaz de se comunicar. Sobre valores. O programa em si custa mais ou menos R$ 4.000, mas eu gastei ali por volta de uns 6 mil, já incluindo todas as taxas e também o visto. O valor do visto é em dólar e vai variar de acordo com quanto tá valendo o dólar naquele dia. Mas ainda assim, você vai pagar um valor muito baixo comparado com o tempo que você vai ficar, o fato de que você já tem acomodação e alimentação por no mínimo 1 ano e no máximo 2, tem o salário que você vai ter, né, semanalmente. E, em minha opinião, essa é a maior vantagem do intercâmbio. Você não tem custos com moradia e alimentação. O dinheiro que você recebe fica livre para você gastar como você quiser. Você pode juntar, você pode viajar, você pode comprar eletrônicos, que aqui é muito barato, né? E foi justamente isso que me permitiu conhecer lugares que eu nunca imaginei que eu conheceria e que eu só via em filmes. A gente tem uma bolsa de estudo de $500 por ano. Não é muita coisa, não dá para fazer um curso super bom esse valor, mas é um dos benefícios. E a passagem de ida e volta para os Estados Unidos, que também já está incluso nesse valor que você paga para a agência. Tá, e quais são os passos para você conseguir ser uma au pair? Primeiro de tudo, você precisa entrar em contato com a agência. A agência que eu vim, eu comecei fazendo o meu cadastro no site mesmo e depois agendando essa entrevista com a agente. Foi uma entrevista online, super tranquila. Logo depois você faz a entrevista em inglês também, mas não são perguntas difíceis, elas só querem realmente avaliar o nível do seu inglês. Depois que você é aprovada nessas 2 entrevistas, você tem que começar com o processo de entregar as documentações necessárias. E quando essas documentações estão aprovadas, você fica online na plataforma deles, disponível para as famílias conseguirem ver o seu perfil. Quem faz o primeiro contato é sempre a família, mas como eu disse, você pode sim ter os seus critérios e requisitos e você não é obrigado a aceitar nenhuma família. Pois que você já achou a família perfeita para você, vocês fecham um match, determinam a data que você quer vir e já pode tirar o visto. O processo do visto é totalmente separado da agência. Quem faz esse processo é o consulado americano, que fica no Brasil. Tem em alguns estados brasileiros, mas também é um processo que a agência te dá todo o suporte e apoio. Eles fazem vários eventos online explicando cada passo e você também tem contato com as agentes e se tiver alguma dúvida, elas sempre estão à disposição para ajudar. E aí, após ter o seu visto aprovado, você só tem que fazer as suas malas e embarcar. Antes de vir pra cá, a minha rotina era basicamente trabalhar e voltar pra casa e sobreviver. Pra vocês terem uma noção, o primeiro voo que eu peguei na vida foi o voo saindo de São Paulo, já vindo aqui para os Estados Unidos. Eu não tinha nenhuma condição de viajar e aproveitar a vida no Brasil. E hoje em dia, durante as minhas folgas, até no final de semana mesmo, se eu quiser pegar um avião e ir para outro estado, conhecer outro lugar, é muito acessível. Demorou muito para minha ficha cair que eu estava realizando esse sonho de infância. Até hoje é muito difícil para mim acessar as minhas emoções no momento que eu tô vivendo aquela sensação, sabe? Parece que eu tô assistindo um filme. Não parece que sou eu ali vivendo aquelas coisas. E se você começou esse vídeo achando que o intercâmbio era muito fora da sua realidade, eu espero muito que a minha história tenha mostrado que existe sim um caminho diferente e que é possível. Eu já tô na reta final do meu intercâmbio e definitivamente não foi fácil. A gente trabalha muito, tem momentos muito difíceis, mas agora, olhando para trás, eu faria tudo de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E se for o caso de muitas dúvidas repetidas, eu posso até fazer mais vídeos sobre o tema. Foi isso, até semana que vem, beijos!